Boa noite a todos aqueles que nos acompanham todas as terças-feiras, 19h30, aqui nessa live, a live do Pessoal de Poá. Esse é um mecanismo, um instrumento de comunicação com a população de Poá e região, com o objetivo de construir um projeto político para a cidade de Poá. Eu me chamo Nelson Bueno de Almeida, sou professor, e faço parte do PSOL e sou pré-candidato a prefeito aqui em Poá pelo PSOL. E nós criamos essa forma de comunicação com o objetivo de construir um projeto político para a cidade de Poá. Tá? Um projeto político de forma horizontal, onde todos os segmentos possam participar. Nós temos um anteprojeto que a gente quer colocar isso para discutir com a população, mas queremos que a população venha participar com a gente, né? Que saia dessa relação, dessa zona de conforto e venha discutir política com a gente, tá certo? Nós vivemos um momento muito difícil, nós vivemos um momento em que o neocapitalismo, o neoliberalismo está destroçando a população. Essa pandemia ela veio desnudar o que está acontecendo com o capitalismo no Brasil e no mundo, né? Ou seja, as pessoas desamparadas, sem nenhum recurso, e a gente vai ver que a situação está ficando muito difícil. Na live de hoje, nós estamos discutindo aqui os desafios de Poá para a melhor idade. Então, cada terça-feira, a gente discute um tema e vamos retomar outros temas. Vai discutir com a população a construção de um projeto para a participação de todo mundo, ok? Então, nós queremos deixar muito claro aqui para a população de Poá que nós somos um partido, que nós somos fora Bolsonaro, né? Nós entendemos que a política do Bolsonaro é uma política que vai devastar o emprego, vai devastar as relações sociais, né? E nós queremos construir com aqueles que pensam como a gente um projeto para a cidade, tá? E eu pego até a frase do grupo Teatro Mágico para iniciar essa conversa de hoje. Tem uma frase do Teatro Mágico que diz assim: os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Então nós queremos ver quem está disposto a construir um projeto com a gente. Nós queremos atrair as pessoas que pensam como a gente, né? Que têm uma visão contrária à política do Bolsonaro, que venha somar com a gente, tá? A cidade vai perceber quem está aliado ao Bolsonaro e quem está contra. Hoje, quem exerce esse papel é nós aqui do PSOL, um partido que quer construir com você e quer discutir um projeto com a cidade. Nada mais justo do que criar canais de comunicação para a população opinar o que deve ser feito com o dinheiro que é dela. O dinheiro é da população, né? O dinheiro não é do prefeito, não é do vereador. E nada mais justo que criar esse canal de comunicação para a gente discutir com a população, ok? Então é nesse sentido, é esse instrumento de comunicação, é esse instrumento de participação que a gente quer estabelecer com a população, ok? Hoje, para discutir os temas, os desafios de Poá para a melhor idade, nós temos aqui dois companheiros nossos, né? Dois companheiros muito atuantes no partido, que têm feito uma apresentação com a gente. Do meu lado direito aqui, eu acho que está aparecendo para vocês do vídeo, é o Dito da cidade Kemmel, né? Ele é técnico industrial na área de eletrônica, formado pela Escola Técnica Federal de São Paulo. Ele é técnico em edificações pelo Centro Paula Souza de São Paulo e participa da Igreja Católica lá na região da cidade Kemmel, ok? O Dito vai participar com a gente já. Do meu lado esquerdo aqui, na minha tela, eu vou apresentar para vocês José Olímpio, morador lá da Nova Poá, ok? O José Olímpio, ele é aposentado, ele é um gráfico aposentado e vem buscando uma nova atuação na área, está se formando em matemática como professor de matemática, né? Buscando novos conhecimentos. Ele participa também do Conselho Comunitário de Segurança de Poá e frequenta a Igreja Católica da Nova Poá.
E quero dizer para vocês que o pessoal de Poá ele é bem plural, ele é bem diversificado, com todos os segmentos religiosos, né, com várias organizações da cidade, ok? Então eu vou passar aqui a primeira pergunta para eles, vou jogar a bola aí com eles aí para a gente compartilhar. É o seguinte, eu vou passar para o José Olímpio, tá? O José, e depois eu passo para o Dito, ok? O que você destacaria no Estatuto do Idoso hoje em dia? Eu acho que se você quiser fazer uma introdução, a gente sabe que a situação do idoso hoje é de forma, com esses projetos que o neoliberalismo está implantando, nós entendemos que vai criar muita dificuldade para o idoso. Então, a cidade vai ter que discutir um projeto específico para o idoso. Tá? Já, eu acho que a grande iniciativa do poder público, muitas vezes, é antecipar aos fatos. Ter a capacidade, a sensibilidade de perceber e apresentar propostas. Eu acho que é nesse sentido que a gente, diante de tudo que está sendo colocado aí, nós vamos ter que ter um grau de resistência muito forte, um grau de organização da população para a gente reverter essa forma nefasta que esse insano está implantando no Brasil. É com você, José Olímpio. Só um instantinho, o microfone do Zé. José, você abriu o microfone aí? José Olímpio, o seu microfone está fechado aqui, pelo que eu estou vendo. Tá ouvindo agora? Agora, ok. Vamos lá. Você entendeu a pergunta, José? Entendi, sim. Boa noite a todos os moradores aqui da Nova Poá, aos meus amigos, aos camaradas do pessoal. Quanto ao Estatuto do Idoso, é uma lei que foi promulgada, a lei número 10.741, de 2003. Então, portanto, ela vai completar agora em outubro 17 anos. Como o envelhecimento é uma coisa natural e, portanto, uma característica humana, o artigo 8º do Estatuto do Idoso afirma que é um direito do cidadão envelhecer com saúde, segurança, lazer, entre outros direitos, e que isso é um direito social. Dessa forma, também é direito do Estado e da sociedade em geral prover formas de assegurar esses direitos. Mas também o Estado tem a obrigação de criar políticas que contribuam para que esses direitos sejam respeitados, que é o direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Na realidade, todo o Estatuto do Idoso, ele foi leis que foram realmente direcionadas a melhorar a vida do idoso. Mas, diante dos acontecimentos, dos fatos, a gente percebe que nem tudo que está dentro do Estatuto do Idoso os governos respeitam, né? Então, fica muito difícil para a gente estar destacando alguma coisa dentro do Estatuto do Idoso, a não ser que as leis foram bem criadas, só que há uma falta de respeito muito grande, porque, na realidade, a saúde do idoso ela é relegada a segundo plano. Quando um idoso procura um médico especialista, que é um geriatra, é muito difícil encontrar em hospitais, aqui nos postos de saúde. Então, normalmente ele vai passar por um clínico geral, que vai direcionar ele para um geriatra. Quando ele procura o geriatra, demora ali 2, 3, 4 meses para que ele seja atendido. Então, portanto, eu acho que falta muita coisa dentro do nosso estatuto, embora eu destaque que tudo isso que está colocado realmente foi muito bem criado, muito bem
na estética é muito lindo, né? A questão da cultura, como é que o cidadão pode participar de cultura se não existe na nossa cidade, principalmente, um teatro direcionado à terceira idade, não existe um centro de convivência. Então, eu acho que falta um pouquinho de vontade dos governos de estar promovendo esse tipo de coisa. Muito bem. Eu queria aqui, já nesse intervalo, destacar a participação de algumas pessoas que estão nos acompanhando já nessa live na noite de hoje, mais uma live que o pessoal faz para construir um projeto para a cidade de Poá. Queria destacar aqui que está nos acompanhando o professor Sérgio Demetri, professor lá da Nova Poá, que tem um trabalho excelente, né, com as crianças daquela região com relação ao xadrez, né? Ele é autor de alguns livros, o Sérgio Demetri, popularizando o xadrez nas camadas populares. A importância do xadrez na formação dos jovens, muito legal. E o trabalho que o Sérgio Demetri faz é um trabalho que não fica só na escola, não, né? Ele procura ocupar vários espaços aqui na região e é um camarada excelente que está aí com a gente para construir um projeto para a cidade e, quem sabe, a gente implantar esse projeto de xadrez para toda a cidade, via espaço escola, ok? Vai ser muito legal. Queria também destacar aqui a presença do nosso amigo Cláudio, né? Cláudio, que tem uma participação constante aí, muito legal também. Obrigado, Cláudio. Quem está nos acompanhando também é a nossa candidata a vice, a Dolores, a professora Dolores Abá, tá? Ela tem um trabalho muito legal na área de cultura, está aí com a gente também, professora Dolores, né? Nossa candidata a vice pelo PSOL, tá ok? Vai ser muito legal. Está nos acompanhando também o nosso amigo Cleiton Belchior, músico na cidade, tem um trabalho muito bonito também, tá ok? Ô Dito, você está conseguindo me ouvir? Parece que teve um probleminha técnico com o Olímpio. Você está conseguindo me ouvir, ô Dito? Perfeitamente. Então eu vou repetir a pergunta para você, que você destacaria no Estatuto do Idoso, ok? Enquanto isso, o Márcio vai tentar buscar lá o Olímpio, que agradecer o Márcio, que sempre está aí colaborando com a gente nas lives, na questão técnica. Um outro que também faz um trabalho muito legal é o Magno, ok? Dito, Márcio, o que aconteceu aí? Que nós estamos sem os dois aqui, né? Pelo menos no meu, está sem os dois. Vai. Tá me ouvindo aí, camarada? Estou ouvindo e vou continuar aqui. O destaque do... o Estatuto do Idoso... Dito, você está me ouvindo? Estão voltando? Estou te ouvindo sim, Nelson. Estou te ouvindo, tá? Acho que nós temos um probleminha técnico. Ô Zé, Dito, você está conseguindo me ouvir, Dito? Estou sim. Tá, aconteceu... Vocês saíram da tela? Foi isso que aconteceu mesmo? Não. Foi... Trocou de lado. Então tá bom. Então vamos lá, Dito. É com você. Bom, o Estatuto do Idoso foi uma tentativa de trazer para as pessoas que ficam numa idade mais com dificuldade uma melhor condição de vida. Mas cai naquilo que o companheiro Olímpio falou. O Estado, de certa maneira, ele não cumpre diretamente todos os requisitos do Estatuto. Então, o idoso fica com dificuldades de se fazer as coisas, né? Nós temos aqui que o Estado ele deveria cuidar de uma melhor saúde, certo? Proporcionar para as pessoas lazer, transporte, proporcionar que ele tivesse um entretenimento na situação,
E a gente sabe quanto é difícil ficar idoso, né? E todo mundo vai ficar idoso. E no Brasil, na condição atual, já falando do Estatuto, o Estatuto prevê 60 anos de idade como idoso, mas para aposentar hoje é 65. Quer dizer, já tem uma disparidade, já no desrespeito aí, que não foi respeitado o Estatuto do Idoso já na lei mesmo, né? Então, você propõe uma coisa no Estatuto pela dificuldade e você só fala que ele só poderá se aposentar aos 65 anos. Já tenho aí, de início, já um desrespeito ao Estatuto, né? E quando você chega num qualquer outro centro, talvez pela demanda, por toda, não está tendo o devido respeito ao Estatuto do Idoso, né? A gente sente isso porque nós temos várias categorias de idoso, né? Nós temos a primeira categoria, né? De 60 a 74, depois você tem os anciões, né? Que são de 75 a 90 anos, né? Aí eles falam que velhice é só depois dos 90, né? Mas também a palavra velhice não devia ser, mas realmente é um ancião de bastante idade, de 90 anos. A dificuldade de uma pessoa de 60 a 74, ela já é bastante grande, dependendo da situação de saúde dessa pessoa, já é bastante grande. Quando você chega a ser um ancião, muito pior. E cabe agora ao Estado também prover alguma maneira de atender essas pessoas, pelo menos ajudar, porque eles tentaram, recentemente, em algumas mudanças, colocar os familiares como responsável também, tá certo, mas só que nós temos hoje no Brasil, pessoas, amigos, nós temos hoje no Brasil idosos cuidando dos idosos. É aquilo que nós temos. Com a nossa qualidade de vida aumentou, aí nós temos idosos cuidando de idosos. Então, fica difícil, às vezes, para as famílias que já são idosos, também cuidar de idosos se não tiver auxílio do Estado. E cabe a gente tentar enxergar isso e fazer com que realmente seja atendido todos os direitos que tem no Estatuto do Idoso. Se a gente conseguir fazer isso, a gente estará colaborando muito, muito, muito com os nossos idosos da nossa cidade. Hoje, na nossa cidade, temos, em média, 16,8%, 17% da população. É bastante gente, já uns 17 milhões aí. 17 mil, né? 17 mil, desculpa. 17 mil pessoas. É bastante gente. Obrigado. Muito bem. Eu queria aqui também destacar a presença de mais algumas pessoas que estão nos acompanhando. O presidente do PSOL de Poá, o professor Carlos Datovo, está com a gente aqui, nos acompanhando. Um outro camarada aqui, o professor Edgar Passos, com a gente. Uma pessoa espetacular que tem uma participação frequente aqui com a gente, participa de forma muito efetiva aqui, a Cida Mazo. Cida Mazo, volta a reiterar, filha do primeiro presidente, do primeiro prefeito comunista do Brasil, na cidade de Santo André, Armando Mazo. Ok? Então, nós vamos aqui para a segunda pergunta, que diz o seguinte: o que você acha do atual sistema de aposentadoria? Para você, Olímpio. Bom, camaradas, sinceramente, estão me ouvindo? Opa! Alô? Pode falar. Estão ouvindo? Beleza. Pode falar, Olímpio. Olímpio, você tem que abrir o seu microfone. Sinceramente, eu acho desumano. Primeiro, pelo fato de que após os 50 anos de idade, o cidadão já é considerado inútil para o trabalho. Depois, o trabalhador da iniciativa privada, quando se aposenta, de cara sai perdendo 20% daquilo que ele recebia de salário.
Bom, se ele estivesse trabalhando, estivesse na ativa, o salário dele, por exemplo, se for de R$ 2.000, ele vai se aposentar com R$ 1.600. Isso daí, eu tive pesquisando, segundo o governo, é porque ele para de pagar transporte, é porque ele não precisa mais se locomover de casa para o trabalho, e porque ele começa a fazer as refeições em casa. Então, o governo acha que isso que ele gastava antes, ele já não gasta mais. Então, um salário que hoje o teto é de R$ 6.101, se o cidadão ganhar, é muito difícil, né, aqui no nosso país, R$ 10.000, ele já sai perdendo 40%, porque o teto do INSS é de 6.101,06. Então, portanto, o salário de qualquer trabalhador não pode ultrapassar essa margem. E assim, se algum trabalhador pretende ter uma aposentadoria mais digna, ele tem que, além de pagar o INSS, que já vem descontado em folha de pagamento, ele ainda tem que fazer uma aposentadoria privada, né? E essa aposentadoria privada também não garante ele por muito tempo. Existe um determinado prazo, ou seja, se ele deposita aí por 20 anos para ele receber durante 5 depois, né? Que praticamente o dinheiro dele, como se fosse uma poupança para ele receber posteriormente, né? Então, portanto, se hoje, antes da reforma da Previdência, havia trabalhador que se aposentava aos 58 anos, hoje ninguém se aposenta com menos de 65 anos. E se determina que são 35 anos de trabalho e mais essa idade de 65 anos, hoje um trabalhador, ele para se aposentar, ele precisa trabalhar quase 50 anos, 49 anos na realidade é o que ele precisa. Ele precisa contribuir com 49 anos para ele poder se aposentar. Eu acho isso desumano. Ou então não vale a pena nenhum trabalhador começar a trabalhar antes dos 30 anos, com carteira assinada. O que, na realidade, vai dar um grande buraco dentro da Previdência. A Previdência está se quebrando exatamente por conta disso. Hoje, o trabalhador não pode ninguém trabalhar antes dos 16 anos. Só que com 16 anos, você não arruma um emprego, porque você não tem experiência. Se você passar dos 50 anos, você é velho para trabalhar. Entre os 50 anos dessa pessoa e um garoto de 20 que faz a mesma coisa, a preferência é pelo menino de 20, até porque esse que já está com 50 anos, o salário dele, como profissional, já está um pouco mais adiantado. Então, o patrão, até para poder ter uma determinada economia, o capitalista, para ter uma determinada economia, ele prefere pegar o mais jovem e aplicar durante um determinado tempo para que ele consiga fazer o que o de 50 faria. Se acontecer de aos 50 anos o trabalhador ficar desempregado, como há uma dificuldade muito grande dele novamente voltar ao trabalho, voltar a ter um emprego, fica muito difícil para ele se aposentar, porque ele não vai conseguir completar o tempo que falta para ele se aposentar e não vai conseguir trabalhar. Então, hoje em dia, um cidadão com 50 anos de idade, para o trabalho ele é velho, embora ele tenha toda a experiência que ele adquiriu durante esse percurso de vida dele. Então, portanto, eu acho desumano demais, principalmente com essa reforma que foi feita. Ok, muito bem, Olímpio. Queria destacar aqui a presença também que está nos acompanhando, o Reinaldo da Escuderia Praga, está acompanhando aqui o nosso debate. Queria dar um destaque especial para um professor
indígena Derubi Inhambiguara, que participou de uma live muito legal aqui com relação ao racismo estrutural. Dizer para o professor Derubi, que está aí conversando, está nos ouvindo aí, Derubi, nós estamos vendo aí, o pessoal da organização vai agendar aí em breve uma participação de você com outras lideranças do segmento aí, né, para a gente discutir a questão indígena aqui no Alto Tietê, com todos que fazem parte, tá? Queria deixar aqui que já está na mão da organização e a gente vai estar discutindo um agendamento com você aí, tá ok, Derubi? Ô, Dito, a pergunta para você também é essa daí, não sei se você lembra, o que você acha do atual sistema de aposentadoria? É com você, Dito. Eu quero agradecer a todos que estão participando com nós na live aí, tá? E é um prazer ter vocês aqui com nós na live aqui, a live do PSOL, tá bom? Eles fizeram um pacote de maldade nessa reforma da Previdência aí, né? Um pacote de maldade, em que sentido? Ó, eu estava trabalhando no ano 2000, e um pouco antes de 2000, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, fez uma reforma da Previdência. Como que era essa Previdência? Você tinha uma aposentadoria de 30 anos de idade de trabalho, certo? E uma de 35. A de 30 anos era uma aposentadoria proporcional. Mas como que era o cálculo dessa aposentadoria? Era um cálculo assim, você trabalhava normal, quando chegava nos últimos 5 anos de trabalho, aí toda a soma do seu salário, ele calculava os 5 anos, para você receber o seu salário, os 5 anos, fazia a média de 5 anos e você recebia um salário razoável, dentro do padrão, né? Em seguida, entrou o governo do PT e ele fez a segunda mudança. Qual que era a mudança? A mudança já era diferente. Você trabalhava 35 normal, até 35, não tinha limite de idade, você podia aposentar com quantos anos, desde que você atingisse 35 anos de trabalho, né? E dentro desses 35, você fazia o cálculo agora dos 35, dos últimos 30 anos. Já era uma mudança, o cálculo já era diferente. O cálculo, quando era no Fernando Henrique, era dos últimos 5 anos, aí ele passou do cálculo dos últimos 30 anos de serviço. Agora, nessa reforma agora, ele vai pegar o tempo que você trabalhou a vida inteira para fazer o cálculo. Se você entra numa empresa, como todo jovem entra numa empresa para ganhar um salário mínimo, aí, praticamente, quando você fizer a média de salário mínimo, fazer essa média, vai dar salário mínimo, não vai dar mais que salário mínimo, né? Mesmo tendo, depois dos 70, tendo a proteção que eles deram é salário mínimo, quer dizer, aquelas pessoas que conseguiram ter um salário maior, como ele falou, que o teto do INSS é 7.500 e pouco, correto? Você tem um teto de 7 mil e pouco, que muito pouca gente vai atingir, a não ser um delegado, a não ser uma pessoa que tem um salário muito bom, vai atingir esse teto, né? Porque o cara ganha 15 e paga até 5, aí no final paga até o teto, aí ele recebe o teto. Não vai receber os 15, mas vai receber o teto. Aí dá para ele. Mas quem recebe a vida inteira praticamente um salário mínimo, se você receber um pouquinho mais do salário mínimo, se você ficar desempregado num tempo lá, um período, que no capitalismo ele é possível, ainda mais agora, se você ficar desempregado, é fácil, não é difícil ficar desempregado. Aí, quando você fizer a soma geral, a maioria das pessoas, por que eles não tiraram? 15 anos de contribuição. Quer dizer, quem tem 15 anos de contribuição vai receber um salário mínimo, vai aposentar recebendo um salário mínimo. Não, a não ser que ele ganhasse muita grana nesses 15 anos, recebesse muito dinheiro, para poder dar um pouco mais de salário mínimo. E é um pacote de maldade, eu acho, que eles fizeram, um pacote de maldade. Nós já estamos falando hoje do idoso, a dificuldade do idoso hoje, que ainda tem muito idoso com salário um pouco maior, ainda tem muito ainda nessa condição.
mas ele vai se perder ao longo do tempo. Vai se perder, a Previdência não recupera mais, para voltar ao que ela era, ela não recupera mais, não tem como. Eles estão querendo que as pessoas sejam independentes para trabalhar, né? E você montar o seu próprio negócio, né? Vai ter que trabalhar de Uber, vai fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Não vai ter. Eu acho que falando sobre esse pacote que nós temos, realmente não tem muita solução, não. Nós vamos criar pobreza daqui para frente, certo? As pessoas que conseguirem fazer o seu negócio e ganhar um dinheiro, tem que pensar lá na aposentadoria. Ela já tem que pensar nisso. Como é que eu vou aposentar lá na frente? Né? Como é que eu vou sustentar o meu remédio? Porque, mesmo que tenha gratuidade, continue isso, que a gente não sabe, o capitalismo é louco, ele pode tirar tudo que você tem de direito e você não sabe, ele é uma coisa louca, coisa que qualquer cara que sai na televisão lá defende uma coisa lá que lá vira uma verdade. Tem pessoas que estavam sendo tirado o direito dele e ele falava que estava certo. Como é que pode ser? Você está tirando seu direito, um direito que você tinha, e pessoas achando que estava certo ainda. Bom, eu acho que isso é um pacote de maldade. Pode continuar, por favor. Legal. Obrigado pela participação, Dito. Enfim, a gente quer discutir com a população, né? O pessoal de Poá, mesmo no momento difícil, né? A gente quer aqui ser solidário a todas as famílias que perderam seus entes queridos aí nesse momento de pandemia. Nós já fizemos uma live falando especificamente da falta de compromisso do governo federal com essa doença, no tratamento, a seriedade que deveria ter, né? O governo federal, a gente vê muito isso. E a gente vê que aqui em Poá o negócio também está complicado. Nós já falamos desse tema, e hoje o tema é os desafios de Poá para a melhor idade, mas vamos discutir outros temas também. Agora, queria deixar muito claro aqui que nós temos que antecipar os fatos, né? O que o Dito acabou de falar é isso mesmo. O que eles estão preparando aí, esse pacote de maldade, a gente percebe que os nossos idosos, né, vão ter muita dificuldade de se manter, de se organizar. E a gente já tem que começar a pensar nesse projeto, né? A pirâmide etária, que é a que mede o grau de crescimento natural vegetativo de uma população, ela demonstra que nós vamos ter mais idosos do que jovens. E nós vamos ter que pensar mecanismo, pensar estrutura para poder apresentar uma proposta para a cidade. Até aqui, os dois companheiros nossos, tanto o Dito, né, morador, e é nosso pré-candidato a vereador lá pela cidade de Quêmio, assim como o José Olímpio, nosso pré-candidato a vereador lá pela Nova Poá, nós fizemos uma análise da situação, né? Como que se apresenta, como que está a situação, o que pode acontecer aí daqui para frente com os nossos aposentados, a melhor idade. E agora nós vamos passar por umas questões mais específicas para a cidade de Poá, né? Eu costumo dizer que não adianta a gente fazer a crítica pela crítica, né? Nós temos que fazer a crítica propositiva, ou seja, nós temos que apresentar proposta também, além de discutir e possibilitar que a população venha discutir com a gente, nós queremos apresentar algumas propostas para a cidade. Então, nesse sentido, eu vou perguntar ao Olímpio quais as propostas que nós podemos propor aos idosos da nossa Poá, né? Olímpio, inclusive pensando aí na sua região especificamente, que é bem distante do centro de Poá, né? O extremo da cidade. A gente sabe que a gente acompanha que Poá presta um serviço para a terceira idade, mas é aqui no centro, o que torna difícil até o deslocamento de quem mora mais longe, tá? Nós já tivemos lá, inclusive, eu e o Dito e a Baiana, nós estivemos lá conhecendo o projeto, até para propor algumas coisas em termos de projeto para a cidade, né? A gente entende que é importante aquele trabalho, porém a gente entende que é possível melhorar e expandir, inclusive levar para os extremos da cidade.
Então, você, morador aí da Nova Poá, José Olímpio, eu queria ver que você apresentasse alguma proposta para a gente, especificamente aí do seu bairro. Eu acho que é um bairro que merece uma população muito grande. É com você, Olímpio. Olímpio, eu queria destacar aqui que também está com a gente aqui a Maria Cléo Oliveira, está nos acompanhando aqui, tá ok? Vamos lá, é com você. Eu acho que para a nossa cidade, a gente precisava de sinceridade, de ter lazer, saúde, cultura. Onde poderia funcionar uma biblioteca, uma sala de informática, um salão de festas, onde pelo menos uma vez por mês se pudesse promover um baile da saudade, um forró, um baile dos anos 60, e até festas de aniversário com marcação antecipada. Nesse mesmo espaço, poderia ser promovido peças teatrais com artistas da cidade, que nós temos muitos e muitos e muitos artistas na nossa cidade. Inclusive, nós temos um teatro, mas pouca gente sabe que existe esse teatro e que esse teatro deve ser ocupado e que o pessoal da terceira idade deve estar participando desses eventos, né? Bom, além disso, eu acho que a questão dos bailes também, com promoção de grupos musicais da cidade, nós temos aqui grupos de samba, temos aqui conjuntos de artistas que não tem espaço. E acho que com isso a gente poderia... Porque nesses espaços, além dele conhecer novas pessoas, ele poderia estar estimulando a sua vontade de viver, a sua vontade de estar se locomovendo, a sua vontade de se apresentar para a população. Olímpio, eu acho que o seu áudio não está muito legal. O atendimento Dito, através de ações... Só um instantinho, Dito, você está conseguindo ouvir bem o Olímpio? Cortou um pouco a fala dele, se ele puder... Eu acho que seria interessante... cortou um pedacinho, Olímpio. Retoma aí, por favor. Da onde cortou? Da onde cortou? Vocês sabem, não? A partir que cortou a partir de... Você estava falando do teatro. Um pouco antes já tinha cortado, mas... Sim, tá bom. Tá bom. Então é o seguinte, é aquilo que eu penso. Nós temos o teatro, que ele é muito pouco ocupado, e uma grande parcela da nossa população não sabe que nós temos, principalmente o idoso. Então, cortou, Nelson. Olímpio, voltou. Tenta concluir, porque eu acho que está tendo um problema com o seu áudio. Tem... Está me ouvindo, Dito? Olímpio, eu estou te ouvindo. Acho que a sua internet deve estar com algum probleminha. Ô, Nelson, vamos tocar aqui. Dito, eu vou passar para você a pergunta. E você entendeu a pergunta? Alguma coisa em termos de proposta, você da cidade de Quem? Olímpio, depois você retoma, dá para você concluir, que cortou bastante a sua fala. E continua cortando. Você está me ouvindo bem? Eu vou passar para o Dito agora, e depois a gente retoma com você. Dito, é você aí.
Em termos de proposta, aí, você como pré-candidato pelo pessoal aí na cidade de Quêmio, um outro extremo da cidade, o que você gostaria de propor aí? Depois a gente retoma lá com o Olímpio. Tá bom, obrigado. Eu gostaria de pedir desculpa às pessoas e vou retomar um pedacinho do raciocínio anterior, que é a mudança que foi feita para 30 anos no cálculo foi feita no governo Fernando Henrique, tá? Não foi feita no governo progressista, não. Foi feito no governo Fernando Henrique, não foi feito no governo social da gente, não. Tá bom? O governo Fernando Henrique ele foi de grande maldade nesse cálculo. Ele tirou um cálculo que tinha... Ele tanto tirou a idade de 30 anos, como ele mudou a condição de cálculo. A condição de cálculo, que era de 5 anos, foi para 30 anos. Tá bom? E agora, na última reforma, piorou ainda. Aí foi mais ainda. Tá bom. Obrigado por aceitar a minha desculpa aí. Ó, quais são as propostas aos idosos de Poá? Bom, nós primeiro temos que criar uma estrutura, uma condição, se a cidade de Poá tem que criar uma condição para que os idosos sejam acolhidos. Primeira coisa. Nós temos o que na cidade? A cidade tem 17 ou 18 bairros, né? Aqui em Poá, ou mais um pouquinho, eu tenho que analisar só isso, mas é nessa média. Ó, vamos analisar. Você tem um centro do idoso no Quêmio, certo? Que atende uma pequena parcela daqueles idosos. Aí você tem o grande centro do idoso em Poá, né? E na nossa visita que nós fomos lá, se você faltar o elevador, o cara não consegue participar do negócio, ele vai ter que subir de escada, a maioria são idosos com alguma dependência, né? O centro de idosos que nós já temos, se você vai usar a piscina só pode ser usada se for por ordem médica, porque ela não tem piscina o suficiente para as pessoas fazerem a sua acuterapia, fazer essas coisas. Então, nós temos que criar uma condição de dar um jeito de terminar a obra faraônica lá do Testinha, que era do Vicente Leporassi lá, o nosso balneário, né? A gente tem que dar um jeito de terminar. Vai ficar aquilo que eu falei da outra vez, a obra mais cara que existe é a obra parada. E esse aí já recebeu duas verbas, e as duas verbas não saiu não fez nem cosquinha lá na obra lá. As duas verbas que receberam fizeram nem cosquinha. Então nós temos que melhorar, terminar esse balneário para que nós consigamos colocar nossos idosos, fazer uma aquaterapia, né? Fazer um plano disso. Nós temos que a escola aqui na cidade de Quêmio tem uma escola que derrubaram uma escola boa para fazer uma escola mais ou menos, né? Mas que tem uma piscina, que também só pode ser usada se você tiver a ordem médica. Então, são coisas simples que a gente tem que fazer. Mas, além disso, nós temos que fazer... A cidade tem que propor para as pessoas melhor estacionamento. O estacionamento do idoso ele é limitado, é 5% do estacionamento da cidade é para o idoso. Assim mesmo, com limite de horário, e você tem 5% do horário, nós temos que pelo menos dobrar isso aí para 10%, né? Para poder fazer com que as pessoas venham para o centro da cidade. Quem tem um carro que puder vir, ele tem que vir da periferia para a cidade, né? O que mais que a gente poderia propor para o idoso de Poá? Qual que seria a proposta? A interligação municipal de ônibus, a interligação ela não pode parar no centro e você pagar outra passagem para ir para o mesmo lugar. Você saiu de Poá para ir para Poá e não consegue chegar em Poá, entendeu? Aí se você tem um terminal de ônibus lá na cidade de Quêmio, certo? Aí a pessoa que está na Nova Poá não consegue usar. Onde é o terminal de ônibus? É em Poá. Só que Poá, cidade de Quêmio, as pessoas da Nova Poá não conseguem usar o terminal de Poá, que é a cidade de Quêmio. E se ele conseguir usar, ele vai ter que pagar 2 passagens. E tem mais, aí que é o mais lamentável, além de tudo, se você tem dinheiro para pagar, ou se o idoso que não paga,
mesmo assim, ele vai ter que dispor de pelo menos 3 horas de viagem, porque ele vai sair da Nova Poá, vai parar em Poá, pegar um outro ônibus para ir para o Quêmio, que só anda. Parece o seguinte, a cidade, o poaense faz mais turismo do que qualquer turista do mundo, mano. Eu nunca vi isso. Você fica circulando, você sai na mesma rua, sai da rua, entra na mesma rua, volta na mesma rua. Nós temos que refazer o sistema de transporte. Então, nós temos que proporcionar isso para o poaense. O poaense tem que ter direito de andar na cidade de Poá, não é possível, certo? Eu vou parar um pouquinho e deixar o Olímpio falar, para ele terminar a fala dele aí, senão vai complicar. Obrigado. Muito bem, muito bem. Queria destacar aqui a presença, também está nos acompanhando, o Magno Oliveira, que também sempre está nos dando uma força aí na técnica. Dizer que o Magno Oliveira também é nosso pré-candidato a vereador. Tem um trabalho muito legal na questão da cultura, participa de forma muito efetiva em todos os segmentos aí, em todos os movimentos organizados aí da cidade de Poá, tem uma participação muito legal. Obrigado, Magno. Queria aqui, antes do Olímpio responder, até responder uma... Eu acho que eu vou deixar para mais tarde. Olímpio, você está nos ouvindo bem? Você conseguiu voltar tranquilo? Você estava quase concluindo as propostas que seria legal lá para a região da Nova Poá, né? Para ter um atendimento aos idosos lá. Você falava da questão cultural, de criar espaços, de aproveitar a própria manifestação cultural aí da região, através dos grupos, né? Fazer um trabalho legal aí, criar um espaço aí na Nova Poá. Queria que você concluísse, porque acabou interrompendo muito. Vamos ver se melhorou a sua internet aí. Com você. Então, assim como eu falei que a gente precisava de ter esse espaço para lazer, e também falei desse espaço para cultura, né, a questão do teatro, e que poderia ter peças direcionadas à terceira idade. E, como o nosso amigo Dito falou, a gente precisa ter esse acesso a mais transporte, né, que esse transporte, ele não te deixe só no centro de Poá. Por exemplo, se eu quero ir lá na casa do Dito, no Quêmio, eu tenho que atravessar a cidade inteira e pagar mais um transporte, se eu quiser chegar lá. Então, eu teria que fazer essa interligação para que realmente não só o idoso, que já tem esse direito a partir de uma determinada idade, mas também como todas as pessoas que precisam se locomover dentro da nossa cidade. Mas, além disso, além de tudo isso, eu ainda acho que, devido ao nosso programa de saúde um pouco deficiente, eu não tenho conhecimento, mas gostaria que, se eu tivesse errado, você... Olímpio, temos problema novamente. Oi, eu acho que o problema... Pede para ele dar uma fechadinha no vídeo para ver se melhora. Depois só para testar. Olímpio, fecha um pouco o seu vídeo e retoma de novo. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta do professor Derubi, e aí você retoma depois, tá ok? Tá? O professor Derubi, ele fez aqui um questionamento, uma pergunta, né? Como combater essa idealização grotesca, né, que é colocado aí, né, que o oprimido está se entregando ao opressor, né? Eu queria dizer a todos o seguinte, que a gente entende que, da mesma forma que a comunicação ela veio para trazer muita coisa boa, ela, ao mesmo tempo, através do sistema de fake, e tem aí um processo no governo federal, na esfera federal, para questionar o efeito das fake, né, que eles ganharam uma eleição com muita mentira através de sistema de robô, através de fake, e acaba
uma mentira sendo dita muitas vezes acaba virando uma verdade para algumas pessoas, né? Agora, o que fazer, né? O Derobi fala, Derobi, o que nós temos que fazer é isso que nós estamos fazendo aqui. É criar um canal de comunicação, estabelecer um debate. Eu costumo dizer para o pessoal que está com a gente, que é da esquerda, que está defendendo fora Bolsonaro, que nós não podemos desistir das pessoas que estão apoiando o Bolsonaro. Porque muitas delas não têm uma análise, uma reflexão profunda do porquê está apoiando o Bolsonaro. Eles são levados por aquilo que a gente chama de axiologia, tá? E a partir do momento que você começa a questionar e mostrar para eles que o que está em curso é um projeto muito ruim, né, que vai penalizar o trabalhador, vai penalizar todos os segmentos da sociedade, só vai favorecer uma parte do capital, a gente começa a recuperar. E a gente já percebe que algumas pessoas, uma quantidade significativa, já começa a entender qual é a forma o ideal proposto por esse governo. Um governo que propunha estar distante de todo o segmento político, né? Um governo que dizia que a política não servia para nada, que a política era ruim, né? Depende da política, depende da forma de fazer política, tá certo? E hoje a gente está vendo aí que tudo aquilo que ele combateu, que ele denunciou, ele está aí com o Centrão governando, trocando cargo para se manter no governo, né? Dando cargo a setores que sempre estiveram aí com outros governos para poder se manter no governo. Então nós queremos o quê? Nós queremos discutir com a população, nós queremos mostrar para a população que a esquerda, quando governou, mesmo com dificuldade, né, mesmo cometendo alguns equívocos, ainda fez alguma coisa para os setores populares, né? Que a gente faz a autocrítica, a gente questiona, né? Uma das coisas que a gente quer que a esquerda faça é a autocrítica, né? Assim como a esquerda, o cristianismo na Idade Média também cometeu uma série de equívocos, uma série de ações erradas, né? E hoje está aí e se mantém. Eu acho que a gente, medidas as proporções, a gente quer discutir com a população o seguinte, que a única forma, por mais complicado que seja, é a democracia. Nós queremos a democracia. E a democracia a gente tem a oportunidade, inclusive, de alternar no governo. Agora, a gente quer que as pessoas, viu, Derobi, que pensem como a gente, né, que entendam que fazer política é uma forma como a gente estabelece de forma horizontal, chamando todo mundo para discutir, né, que nós entendemos que quando a participação popular é efetiva, é transparente, as pessoas determinam aquilo que vai ser prioridade, fiscalizam, acompanham as obras, nós vamos ter, vai ser muito mais difícil cometer erro. Então, eu apelo a todos que nós não devemos desistir dessas pessoas que foram enganadas, que estão servindo de massa de manobra, né, dentro dessa visão neoliberal, que não percebe que está se destruindo, né? Ele usa o Querubim, ele usa o termo, né, o oprimido que está se entregando ao opressor, tá? Então nós temos que bater nessa tecla, nós temos que levar a conscientização desses setores e trazer para que eles venham construir uma forma alternativa de poder com a gente. Eu acho que é isso, é não desistir. Né? Fazer política e discutir política com quem pensa igual a gente é muito simples, é muito fácil. Né? Eu acho que o grande desafio é a gente mostrar para a população que nós temos um projeto diferente. Aqui na cidade de Poá, é muito claro isso. Né? Aqui na cidade de Poá, quem governa são as empreiteiras. Elas é que bancam as candidaturas, né, desse pessoal aí que faz todas essas obras superfaturadas, esse pessoal aí que paga essas festinhas de aniversário de 15 anos, esses candidatos que saem daí de bar em bar pagando cerveja, né? E eles são todos o mesmo grupo, agora eles estão divididos o quê? Para querer disputar o poder. Mas vai lá ver, a maioria foi candidata a vereador, o prefeito rachou com o seu vice, tá? E nós queremos discutir. Então, quem pensa diferente, quem pensa em construir um projeto alternativo, vem com a gente, viu, Derobi? Você é o nosso convidado. Ok? Dito, eu vou passar para você a nossa última pergunta.
com relação à questão da acessibilidade. A gente entende que o idoso ele tem muita dificuldade, principalmente de deslocamento, né, de atingir alguns lugares. Em termos de acessibilidade, o que você acha que a cidade poderia propor, né, para fazer o deslocamento, para levar o idoso a um local onde ele se sinta bem, para levar ele no atendimento médico e por aí afora? É com você, Dito. Bom, obrigado aí. Ó, o idoso aqui no centro de idoso de Poá, ele, para poder chegar lá, ele tem que pagar um transporte. Se a família não tem transporte, ele tem que pagar um transporte. Qualquer transporte que você fizer hoje, escolar, menos de R$100 não sai, né? E a maioria dos idosos ganha o quê? 996, 986, ou agora R$1.006, R$1.007. De qualquer forma, se você tira 10% do seu salário só para isso, né? Não é correto. Você tem que ter essa acessibilidade, você tem que propor também, além de você propor novos centros para os idosos, que precisa propor mais novos centros, porque a cidade tem muitos bairros, né? E esses bairros nós temos que aproximar o benefício disso para melhorar a acessibilidade também. Não adianta eu fazer algo da cidade no centro, com toda essa dificuldade de transporte, com toda essa dificuldade que nós temos, e não fazer isso no próximo da onde ele... É a ausência do Estado, isso. É a ausência do Estado. O Estado tem que estar presente para ajudar as pessoas a se aproximarem disso. E você pega uma pessoa com mobilidade reduzida, que ela já não aguenta andar direito, você tem que facilitar o máximo possível. Vamos facilitar o quê? Temos que melhorar as calçadas. Nós temos que melhorar as calçadas. Temos que melhorar o transporte. Temos que melhorar o transporte. Nós temos que melhorar o quê? Os estacionamentos. Então, mobilidade, tudo que a gente puder fazer para facilitar, a gente vai ter que se empenhar para fazer isso, né? E tem mais propostas que a gente podia fazer para o idoso. A gente podia fazer nós temos que fazer na cidade de Poá, quer queira, quer não. Acho que a proposta que tem que ser feita em Poá é moradia popular, certo? E o tipo de um centro de moradia popular só para idosos. Nós temos que fazer isso, nós temos que tentar fazer isso. Sempre se a gente conseguir fazer, vai ser muito bom para o idoso. Muito bom para o idoso, né? E eu gostaria também... Dito, pegando esse gancho seu aí, até para compartilhar com você e com o Olímpio, eu achei interessante essa sua colocação, porque o crescimento da população, a pirâmide etária, ela mostra que as famílias vêm se constituindo cada vez menor, né? Uma quantidade menor de filhos, e a gente entende que vai chegar um momento que muitos idosos vão ter dificuldade, o filho está trabalhando, vai ter com quem ficar. Eu acho que seria interessante a gente criar uma alternativa, né? Hoje em dia, por exemplo, a demanda muito grande é a creche. Eu acho que no futuro aí nós vamos ter que discutir um atendimento específico ao idoso. Um espaço até para que... Eu pensei em algo tipo o idoso ficar durante o dia, com uma série de atividades, enquanto o filho está trabalhando, ou alguém que cuida está trabalhando, e pegar no final da tarde. Seria um espaço para o idoso ficar. O que você acha dessa proposta? Eu acho que é essencial. Quanto mais a gente puder trazer de facilidade para lidar com a terceira idade, a quarta idade, vai ser de bom grado, porque nós temos diz que em 2030 nós chegaremos a população, hoje nós estamos em torno de 16% da população nacional, né? 16,8%, mais ou menos. Vai chegar a 18, quase 19% da população. Quer dizer, se você crescer, a população idosa vai crescer, se você não crescer, a população idosa vai crescer. Então, nós temos que fazer algo, tem que fazer o máximo de facilidade possível, né? Eu gostaria também de pôr um ponto, que aí talvez seja a última fala minha, o jeito que a gente trata o idoso.
né? Ó, o governo de São Paulo está retirando um hospital de campanha que ele está custando por dia 15 mil reais, né? Nós temos uma vacina para pneumonia, que tem na rede privada para vender para você, ela sai R$ 275 reais. Quer dizer, o idoso, a maior parte das mortes do idoso que a gente tem é por pneumonia. Assim como está agora a discussão de pneumonia, morreu de quê? Morreu de pneumonia, morreu de Covid. Então, mas a vacina custa R$ 275 reais. Não tem essa vacina pública em lugar nenhum para dar para as pessoas, não tem a recomendação médica, não tem nada, e a pessoa vai internada, custa 15 mil por dia. Como é que pode um negócio? Essas contas não fecham. Como é que pode? Se vai pegar uma pessoa por pneumonia, vai internar ela, custa 15 mil por dia. E aí você vai ter uma vacina de R$ 275 reais, você não pode, não aplica. Eu acho que essa vacina tem que ser dada para a população inteira. É uma vacina que vai melhorar? Vai. Nada salva a sua vida, mas ela prolonga a sua vida. Então, como essa é a última fala que eu acho que eu vou falar, quero agradecer, eu gostaria de a gente discutir isso. Quem pudesse, a gente discutir sobre isso. Como o sistema de saúde para o idoso ele pode melhorar. Tem muita coisa, tem muita vacina que ela não faz parte do calendário gratuito, né, do sistema SUS, mas que ela pode ser incluída com um custo mais baixo, porque olha o custo que nós estamos tendo com as doenças que está tendo agora. A dúvida dos médicos qual que é a dúvida? Morreu de pneumonia? Não, foi Covid. Não foi Covid, morreu de alguma coisa, pneumococa lá, ele não sabe o que ele foi, ele não sabe o que morreu. Então, quem é testado, que a maioria não é testado de jeito nenhum. E quem está morrendo nessa coisa? Os idosos, talvez por falta de uma vacina que nem essa. Tá bom? Obrigado aí, uso ali para você, para retomar. Muito obrigado. Dito, queria agradecer a sua participação. O Dito é nosso pré-candidato a vereador lá pela cidade inteira. Especificamente, ele é morador lá da cidade de Quêmio, tem um trabalho muito legal e nós queríamos agradecer a sua participação, Dito. Muito boa, muito obrigado por você ter participado com a gente aí. E passo para você a última pergunta, José Olímpio, e você já aproveita e faz suas considerações finais, ok? A pergunta seria com relação à acessibilidade. Com relação à acessibilidade, ao atendimento do idoso, alguma coisa que você vê nesse sentido. É com você, por favor, José Olímpio, que é nosso pré-candidato a vereador lá pela Nova Poá. Ok? Muito obrigado pela sua participação também. Bom, eu disse aqui que a gente poderia criar o espaço de convivência da terceira idade. Isso, de certa forma, vem englobar aquilo que já falou o Dito e aquilo que baralho, xadrez, enfim, atividades para que esse cidadão não ficasse ociosos lá o dia inteiro, né? Também, sobre a acessibilidade, eu gostaria de dar aqui a definição. A definição é qualidade do que é acessível e do que se tem acesso. Bom, isso implica a possibilidade de utilização de espaços públicos ou coletivos, com segurança para todos. É comum, quando nós ouvimos falar em acessibilidade, nós relacionarmos a palavra à pessoa idosa, né? Na realidade, o termo ele é muito mais abrangente, né? Porque diz respeito a uma parcela da população que inclui pessoas com mobilidade reduzida, como gestantes, pessoas que passaram por alguma cirurgia, e, é claro, os idosos, né? Os cadeirantes. Como se trata de um grupo que é cada vez mais amplo, devido ao envelhecimento da população e uma expectativa de vida cada vez mais longa, né? Nós sabemos que hoje um idoso, se ele cuidar bem da sua saúde, ele chega tranquilamente aos 100 anos. Então, eu acho que precisa, a curto prazo, de um projeto arquitetônico planejado adequadamente, adaptado aos espaços já existentes, que são os espaços públicos, com acesso adequado.
a manutenção de ruas, como falou o Dito, a manutenção das calçadas, existe um monte de calçada que tem poste no meio. Como é que um cadeirante pode transitar por ali? Fica muito difícil, né? A questão das ruas, asfalto quebrado, buraco, postes na calçada, como já falei, que dificulta o trânsito de pessoas que precisam de uma maior acessibilidade. Então, portanto, a questão de acessibilidade, ela é bem mais ampla. Há que se fazer um estudo sobre toda a cidade para ver, principalmente nos espaços onde existem espetáculos, por exemplo, como a Praça dos Eventos. Há necessidade de se ver qual é a condição de um cadeirante, de uma gestante, de um idoso estar chegando até lá. Isso depende, como o Dito falou, do transporte, depende de várias coisas. É isso, meu camarada. Nelson, com você. Seu microfone, Nelson. Ok, agora sim. Eu queria a participação da Gisele, aqui a Gisele, que é nossa candidata a vereadora, que faz um trabalho muito legal, que é professora, atriz, professora aqui do Simon, candidata a vereadora, ela é atriz, faz um trabalho de cultura muito legal aqui na região, e ela faz um destaque aqui que é muito interessante, né? Que a sociedade, ela fala que a sociedade tem que ter um trabalho específico para atender o idoso, né? Tratamento com o idoso, seja no transporte, seja no comércio, seja nas instituições, prefeitura, ou seja, que falta um cuidado, essa coisa de preparar melhor as pessoas para atender os idosos. A professora Dolores Abá, nossa candidata a vice, reitera aqui o nosso Fora Bolsonaro, fala dos 28 anos que essa família está mamando nas tetas do governo, né? Ou seja, ganhando dinheiro à custa do trabalhador e deixar muito claro que nós temos uma posição fora Bolsonaro, que a gente quer fazer um trabalho aqui para a maioria e chamar todos os segmentos que discordam dele para vir somar com a gente, né? E também vamos continuar o nosso trabalho no sentido de conscientizar aqueles que o apoiaram a entender que existe uma proposta alternativa. Aí eu dito, colocando o nosso reiterar a nossa posição, a posição do pessoal de Poá, de forma, nós estamos aqui reiterando que nós somos fora o Bolsonaro. Agradecer a todos, convidar todo mundo para vir participar toda terça-feira, às 19h30, de vez em quando atrasa um pouquinho, de vez em quando a gente tem alguns problemas técnicos, live feita aí ao vivo, de vez em quando acontece, mas agradecer a participação de todos que estiveram aqui com a gente, convidar todos a virem construir um projeto alternativo de fato e democrático para a cidade de Poá, né? Venha construir com a gente. Se quer, e nós vamos viver momentos muito difíceis, momentos onde nós vamos ter que discutir com a população quais serão as prioridades do orçamento, né? Um primeiro ano da administração, a gente vai já administrar com um orçamento estipulado pela administração, pelo governo anterior. Porém, vai ser um exercício, um momento para a gente exercitar, chamar a população, tornar isto muito transparente e discutir com ela quais as prioridades. Momentos difíceis estão por acontecer, porém, nós acreditamos que se a gente estabelecer uma forma transparente, democrática com a população, a gente vai fazer desse momento um aprendizado muito grande para todo mundo e um trabalho muito honesto. Agradeço em nome do pessoal a todos aqueles que estiveram conosco até esse momento, dizer que o pessoal está presente, está com a sua chapa de vereadores. Hoje nós tivemos aí o Dito lá do Quêmel, nosso pré-candidato a vereador, José Olímpio, da Nova Poá, nosso pré-candidato a vereador, a Baiana, que esteve aqui com a gente, a nossa candidata a vice, e eu, Nelson Bueno, professor aposentado aqui da região, como pré-candidato a prefeito, e querendo fazer um governo de forma horizontal, com a participação de todos, né? Ou seja, só para terminar, como eu comecei a frase do Teatro Mágico, um grupo de música, né, que diz o seguinte: os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Nós estamos dispostos,
Nós queremos atrair pessoas dispostas como a gente, que sonham como a gente, que acreditam que é possível fazer um governo diferente, que é possível ter um governo transparente, um governo popular, um governo com a participação de todos, ok? Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Márcio, muito obrigado pela técnica hoje, o Magno também, que sempre está aí dando uma força para a gente na técnica, e queremos, nós temos um canal aí, o PSOL no Facebook, PSOL Poá. Quem quiser discutir política com a gente, quem quiser sugerir temas para que a gente discuta aqui toda terça-feira, é um canal aberto e nós queremos a participação de vocês todos, ok? Que a paz esteja com todos, muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem de suas famílias, estejam junto da sua família, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos. A paz a todos, boa noite. Que Deus abençoe a todos.